todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical em casa. Então espero que você já tenha lido a sua revista ou está lendo. Se não, te convido a ler, leia, acompanhando com a Bíblia, leia a carta aos Efésios. Vai te ajudar muito nessa lição. Lembrando que essa lição está sendo estudada na carta escrita aos Efésios, com o título A Igreja Eleita. Então hoje a lição de número 2, estaremos falando sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Então nós temos aqui o texto áureo, vou deixar para você ler, verdade prática e a leitura em classe. A leitura em classe. E nós temos o objetivo geral dessa lição de hoje, que é esclarecer as bênçãos espirituais concedidas por Cristo Jesus. Então eu quero iniciar a nossa aula de hoje dizendo para você que nós vamos procurar ser sucinto, objetivo e direto em nosso assunto, tá certo? Os pontos menores, você quando lê a revista ou já leu, você vai identificar. Nós queremos dar um resumo geral a nossa lição, tá certo? E conto com a sua leitura para entender melhor. Mas eu quero começar a nossa lição fazendo uma seguinte interrogação. O que seria a nova posição em Cristo? O que seria ter um novo posicionamento da parte de Deus? A lição fala da sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. As bênçãos espirituais, e falo de um novo posicionamento da parte de Deus para os seus filhos, para nós cristãos, seus servos. O que vem a ser isso, esse novo posicionamento? Se é novo, é porque havia um outro, nosso, falando de nós como igreja. Nós sabemos que outrora nós tínhamos um outro posicionamento quando vivíamos sob o domínio do pecado. Para nós entendermos isso, quando o pecado entronizou no mundo através de Adão, ele tinha um posicionamento diante de Deus. Uma comunhão praticamente a plena. Comunhão plena Adão tinha. Falava com Deus em sua plenitude. Adão sendo o primeiro, mas ele vacilou e teve as consequências, perdeu o seu posicionamento da parte de Deus, o que ele tinha da parte de Deus. Ele continuou trabalhando, continuou andando no meio dos animais, só não estava mais no Jardim do Éden. O Jardim do Éden era um símbolo de comunhão com Deus. Então, ele quando peca, ele sai dessa posição, dessa comunhão que ele tinha, dessa profundidade, e agora passa a entrar como o pecado dando entrada ao mundo, iniciando-se aí a desobediência, o pecado do homem se inicia aí, e aí o homem passa a ter agora um novo posicionamento. Um homem mergulhado no pecado, agora como filho das trevas, filho da ira, cego, nécio, e vem inimigo de Deus. Então vem uma série de adjetivos que agora o homem passa a ter que nós tínhamos antes de ser igreja. Então, quando nós passamos a servir ao Senhor Jesus, passamos a ter agora, quando aceitamos a Cristo, passamos a ter um novo posicionamento da parte de Deus. Deus faz conosco. E aquele texto que diz, ele nos tira do reino das trevas e nos traz para o seu reino. Olha a diferença. Outrora nós estávamos nas trevas, na escuridão. Filhos da ira, desagradava a Deus,
né? Deus ele nos vê como rebelde. A ira de Deus estava sobre nós. Mas no momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós passamos a receber esse novo posicionamento agora, que chamamos das bênçãos espirituais, que não tem nada a ver com as bênçãos materiais. Eu sempre digo o seguinte, que as bênçãos materiais é uma coisa, as bênçãos espirituais é outra coisa. Você pode ter as bênçãos materiais e não ter as espirituais. As bênçãos materiais você pode obter, mas isso não é o termômetro da tua vida espiritual. Agora você pode sim ter as bênçãos espirituais. E o que seriam essas bênçãos espirituais? Seria que nós passamos Deus agora ele nos vê, o Senhor nos vê como santos, como filhos, como agradáveis a Deus, como acolhidos pela vontade do Redentor, somos redimidos pelo sangue, e aí vem, somos selados como Espírito Santo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Então essas são as bênçãos espirituais que Deus ele concede para cada um de nós, nos trazendo um novo posicionamento diante de Deus. E podemos estar bem, receber, desfrutar as bênçãos espirituais de Deus, e as materiais serão um reflexo. Vai ser um reflexo daquilo que nós já estamos recebendo da parte de Deus. A própria Bíblia, ela fala disso, quando a Bíblia menciona em Mateus capítulo 6, versículo 33, é conhecido, e buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas. O contexto desse texto fala de bênçãos materiais. Comida, bebida e vestimenta. São as três coisas básicas do ser humano. E ainda assim Deus diz, olha, busca em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça. Busca as bênçãos espirituais. Porque as materiais, tu precisa buscar, elas virão até nós. Que bênção! Que coisa maravilhosa que Deus faz conosco. A gente orando, buscando melhorar a cada dia na presença de Deus, e as coisas materiais elas vão refletindo, elas vão se apresentando. Talvez a gente não vai receber aquilo que queremos, que a gente deseja, que a gente almeja, mas eu tenho a certeza que se nós estivermos recebendo as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, Ele proverá, Ele vai prover para nós o que nós necessitamos. É diferente. O que eu necessito, o que eu desejo, o que eu quero. E Deus, Ele é o maior interessado em nos vermos bem. Então, Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Tá certo? Então, que nós venhamos desfrutar desse novo posicionamento. De outrora andávamos na escuridão e agora nós andamos na luz. Agora nós somos filhos. Agora nós somos herdeiros. Agora nós somos redimidos. Somos santos. Somos agradáveis. Deus ele nos vê como agradável. Me agrada. Esse é meu filho que me apraz. E disse lá no batismo quando Jesus foi batizado. Então, esses seriam as bênçãos espirituais que Deus ele almeja que nós venhamos desfrutar na presença dele. Então, com esse vislumbre desse posicionamento, que o ponto número 1 fala de um hino teológico de gratidão do apóstolo Paulo, eu creio que ele vislumbra esse novo posicionamento que o cristão ele tem, ele recebe, o homem em si, o homem que aceita Cristo, ele recebe da parte de Deus, e ele chama de cântico teológico de gratidão. Ele começa a agradecer a Deus, louvar a Deus. Né? Ele lembra que ele está escrevendo essa carta para a igreja, dizendo, olha, vocês louvem a Deus, glorifiquem a Deus, pelo que Deus, o novo posicionamento que Deus colocou vocês.
né? Então é um motivo de nós engrandecermos o nome do Senhor. Aleluia. Então essas seriam as bênçãos espirituais que a Bíblia ela relata. Algumas que nós estamos mencionando aqui, tá certo? O ponto número 2 fala de uma vida cristocêntrica neste mundo. Quando fala da vida cristocêntrica nesse mundo, eu vou ler aqui a introdução da revista, diz assim: embora o pecado tenha adentrado ao mundo, Deus projetou a primazia de Cristo na remissão dos pecadores e na restauração de todas as coisas para o louvor da sua glória. Então, quando fala uma vida cristocêntrica neste mundo, o ponto número 1 fala a revelação do mistério, o ponto número 2 fala da plenitude dos tempos, e o ponto número 3 fala louvor da sua glória. Então, quando Paulo fala do mistério revelado, ele está falando do plano de salvação que Deus elaborou lá na fundação do mundo. Quando Adão ele peca ali, transgride e perde tudo aquilo, Deus já havia projetado, Paulo já escreve a carta aos Efésios, dizendo que Deus não foi surpreendido com o pecado de Adão. O homem jamais vai surpreender a Deus, com tanto lado negativo, o que ele pecou, achando que tudo acabou, que agora Deus vê ele como um desertor, como acabou o final para ele. Não. Você errou, você pecou. Claro, Deus jamais vai apoiar e vai aceitar que nós venhamos viver uma vida no pecado. Mas se você pecou, Deus está pronto a te perdoar. Nada surpreende a Deus. E tanto para o lado positivo, tudo que você venha fazer de bom, ou ajudar alguém, ou fazer alguma coisa que vem vislumbrar os homens, isso não surpreende a Deus. Nada consegue surpreender Deus. Então, quando o homem pecou lá no início, Deus já havia elaborado um plano de escape, Deus já havia projetado a salvação, a redenção do homem. Então esse seria o mistério revelado que Paulo fala, oculto aos santos, escondido, né? O privilégio que nós estamos tendo hoje, isso aqui talvez não soa tão assim para nós, mas os antigos, os patriarcas, os profetas, eles não sabiam disso. Até então era um mistério revelado para eles, um negócio escondido, oculto. E Paulo diz o que estava escondido, Paulo está revelando à igreja de Éfeso que esse projeto de salvação, de restauração, de remir o homem, de trazer a restauração de todas as coisas, isso já era um projeto já elaborado lá do princípio. Não é de hoje, não é de agora. A gente vê até umas profecias aí de tantas coisas que Deus vai fazer, só que isso Deus já projetou lá no início. Um projeto é o que Paulo chama de mistério revelado. Era a igreja. Nós, igreja. Existem 2 mistérios revelados na Bíblia, que é a igreja e o arrebatamento. O arrebatamento lá em Coríntios fala, o mistério é o arrebatamento, a transformação do corpo, que será no corpo glorificado. E o outro mistério que a Bíblia fala que é mistério que foi revelado é a igreja, nós como igreja. É a restauração do homem, o perdão dos pecados, o novo posicionamento que o homem que estava mergulhado no pecado, ele recebe da parte de Deus. Então esse era um projeto, como lá em João capítulo 3, versículo 16, o texto conhecido, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então já foi um projeto desde a fundação, desde o início. Cristo,
Em Cristo, tudo que foi criado para Ele, para o louvor dEle, para a glória dEle, será restaurado. E nós, o projeto, esse é o que a lição mostra, o mistério sendo revelado. É nós como igreja. O propósito de salvar os pecadores já foi um projeto lá do começo, né? Um projeto esse, que o ponto número 2 fala a plenitude dos tempos. Isso não está se referindo a palavra tempos, não é cronos, que traz uma ideia de cronologia, de dia, hoje, amanhã, tal dia, tal hora. Não. Quando a palavra aparece tempos aí, fala no kairos, que é o tempo de Deus, que será no momento determinado por Deus. Olha o que a lição diz aqui. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo. Então, essa restauração em Cristo, ela se dará no tempo de Deus. Uma vida cristocêntrica no mundo, neste mundo, é possível? Sim. Cristo ele veio para isso, para nos restaurar, remir dos nossos pecados e colocar cada um de nós em uma nova posição. Essa é o que a Bíblia chama das bênçãos espirituais. E essa é mais importante que qualquer outra material. Porque o que adianta eu ter, voltando ao assunto do assunto material, eu ter tantas coisas materiais e não ter esse posicionamento diante de Deus. Essas bênçãos espirituais da parte de Deus. Agora, é bom será que nós tenhamos essas bênçãos, desfrutar das bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como dizia Paulo aos Coríntios, ou aos Efésios, né? Bom será desfrutar dessas bênçãos espirituais. E essa restauração de todas as coisas se dará por completo em Cristo Jesus. No tempo de Deus, no momento que Deus designar, se cumprirá. Se cumprirá no tempo de Deus. Então, diz aqui, a dispensação ou administração desse plano será na plenitude dos tempos. Quer dizer, no tempo que Deus determinou. Deus ele é soberano. E ele tem todo o controle na sua mão. Que seria a restauração de todas as coisas em Cristo. Cristo reinará um dia, tudo será restaurado. Um dia nós teremos o governo perfeito de Deus sobre a terra, que será no milênio. Cristo vai reinar por 1000 anos sobre a terra e tudo será restaurado, a natureza, os animais. Você sabia que os animais não eram agressivos como são hoje? Na época do Éden, voltar lá no início, não eram assim. E tudo se voltará. O leão vai brincar com a criança vai brincar com a serpente. Isso tudo se dará um dia, né, ao tempo determinado por Deus, que é o que a Bíblia fala da plenitude dos tempos. A plenitude do tempo se deu na vinda de Cristo. Cristo veio na plenitude do tempo. No tempo que Deus determinou, Cristo veio. E agora a restauração de todas as coisas se dará na plenitude dos tempos. Quer dizer, no tempo determinado da parte de Deus. Se dará um dia essa restauração. Agora iremos falar do ponto número 3, que é o último ponto dessa lição, que fala o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então nós vamos tratar esse ponto, pois Paulo ele escreveu, né, no versículo 13 do capítulo 1 e o versículo 14, ele fala desse ponto para a igreja em Éfeso. Então eu quero ler aqui o versículo 3 do capítulo 1 e o versículo 14, o 13 e o 14, que diz assim: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade,
o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, olha o papel importantíssimo do Espírito Santo no plano de salvação de Deus para o homem, para nós, para a igreja. Paulo diz à igreja o seguinte: aqueles que creram, os que creram, vou ler de novo aqui, e tendo nele também crido, fortes selado com o Espírito Santo. Então, ponto número 1 fala do selo do Espírito Santo, que seria uma marca. Toda pessoa, quando ela aceita Cristo, ela de imediato, na convenção que ela aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo vem sobre essa pessoa e a Bíblia diz que passa agora a fazer morada, não só vir, como fazer morada. E chama de selo, a marca, fala de propriedade exclusiva de Deus. Então, no momento que a pessoa está aceitando aquilo, no momento da sua convenção, o Espírito Santo vem fazer morada. Olha a importância do Espírito Santo no penhor da nossa herança, que é o tema. Olha a importância que ele tem, o papel importantíssimo dele a respeito da nossa salvação. Ele vem, nos sela, é ele, como diz em Romanos, que dá o selo de propriedade, de garantia para nós. Eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 8 de Romanos, que diz aqui, mostra aqui na lição, o versículo 9, depois o versículo 15 e o versículo 16. Olha o que fala sobre a respeito do Espírito Santo como selo na vida do cristão. Diz assim, eu vou ler. O 8, 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha o Espírito Santo como selo de Cristo, selando, dizendo, isso aqui é meu, isso é propriedade minha agora. Agora olha o que diz o versículo 15 e 16. Diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha que o Espírito Santo ele faz em nós. Quando a gente aceita ao Cristo, ele vem e faz morada, e é ele que testifica, é ele que sela. Nós somos selados pelo Espírito Santo. Nós não somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. O maligno não pode tocar em nós, como diz a Bíblia, a carta de João, capítulo 5, escrita por João, capítulo 5, versículo 18. O maligno não pode tocar em nós, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, o selo do Espírito Santo é nos marcar, é marcar a cada um de nós. É no momento da convenção, nós aceitamos a Cristo,
Não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder, outra coisa. Nós estamos falando de selo, selar. Quando aceita Cristo, o Espírito Santo vem e faz morada em nós. Né? A Bíblia até fala em Coríntios, a carta escrita aos Coríntios, que é Ele que executa o primeiro batismo em nós. Você sabia? Existem 3 batismos. E quem executa o primeiro é o Espírito Santo. Quando a gente aceita Cristo, a Bíblia diz lá em Coríntios, capítulo 12, diz o seguinte, que é Ele que nos enxerta no corpo que é a igreja. Esse seria o primeiro batismo. Eu vou ler aqui para você. Está em primeira carta escrita aos Coríntios, capítulo 12. Achei o versículo. Vou ler aqui o 12, 12, diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Olha o versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, letra maiúscula, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Então o Espírito Santo, ele vem quando a gente aceita Cristo. Ele nos sela. Paulo diz, olha, nós somos selados. Aqueles que crêem no Senhor, vocês que creram. Paulo escrevendo aos irmãos lá em Éfeso, dizendo, olha, vocês que creram, o Espírito Santo selou vocês. Vocês são propriedade agora exclusiva de Deus. Ele passa a fazer morada dentro de você, ou dentro de nós. É Ele, o Espírito Santo, que testifica ao nosso coração que somos filhos de Deus. Não tem pessoas querendo colocar dúvida às vezes. Geralmente o novo convertido, as pessoas vão querer colocar dúvida, dizer, não, você... Quem te disse que tu é salvo? Quem te garantiza? Porque agora tu vem falando isso. É o Espírito Santo que testifica. Nós cremos no Senhor Jesus, Ele perdoa nossos pecados e o Espírito Santo vem e nos sela. A pessoa tem que ter o selo, tem que ter a marca do Espírito Santo. Se não tiver, diz a Bíblia em Romanos, esse tal não é dele. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Para se tornar filho de Deus. Os filhos de Deus têm o selo do Espírito, ou têm o Espírito Santo habitando em si. Então ele é selado, Paulo dizia. Esse seria o verdadeiro relacionamento com Deus por meio do fruto do Espírito. Aí vem a manifestação do fruto do Espírito, sendo manifesto na vida dessa pessoa que recebeu o selo do Espírito Santo. E fala o ponto número 2, o penhor da nossa herança, que é a garantia. Garantia. Que garante. Penhorar é colocar uma coisa que garantiza que vai ser pago. Olha, eu vou deixar isso aqui, eu vou pagar. Então, quando Paulo ele fala à igreja em Éfeso, falando sobre o penhor da nossa herança, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, é um depósito, o Espírito Santo é o depósito de garantia a nossa herança em Cristo. Ele que segura, ele que testifica o nosso coração, é ele que fala com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus, ele que garantiza. Então, todos que têm o selo é a garantia de salvação. Ele é o penhor da nossa herança. É Ele que vai nos conduzir. É Ele que vai convencer. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos orientar. É Ele que vai nos aconselhar. É Ele que vai nos sustentar. É o Espírito Santo de Deus. Então, olha o papel dele na questão da salvação, né, do ser humano, do homem, do crente, da igreja. É ele que garantiza, é ele que marca o homem. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que me cuidar, né? É ele que garantiza, nós já temos a marca, nós já somos selados,
Mas a Bíblia nos aconselha a gente o quê? Perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será o quê? Salvo. O Espírito Santo que nos ajuda a nos conduzir por este caminho, nos orientar por este caminho e nos dando orientações a respeito do caminho, nos selando, testificando que somos filhos e nós vamos alcançar o céu um dia. Alguém às vezes vem questionar, como tem certeza? O Espírito de Deus me dá essa segurança. Ele fala conosco. Nós somos filhos de Deus. Ele fala conosco e nos garantiza que iremos sim chegar até o final. Creia nisso. Você tem o Espírito Santo de Deus, ele é a garantia da tua salvação, ele é a garantia da nossa salvação. Amém? Então eu quero ler a conclusão que a lição mostra para nós, que diz assim: nessa porção da epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus por meio de Cristo e na restauração de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno. Na plenitude dos tempos, todo desígnio divino estará plenamente executado. Então louvemos a Deus, glorifiquemos ao Senhor pelo que Ele faz por nós, pelas bênçãos que Ele derrama sobre nossas vidas, né? A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. São bênçãos que não têm preço. Não tem preço entre aspas, foi um preço pago pelo sangue de Cristo na cruz do Calvário. Quer dizer, em relação a nós, não tem preço. O que Deus ele faz por nós, o novo posicionamento que Ele coloca a cada um de nós. Então venhamos valorizar isso. Você não é qualquer pessoa, você não é um qualquer, você é a igreja de Cristo, você tem um selo, você tem a marca de Cristo na tua vida. É o Espírito Santo de Deus que te selou, que habita em você e te dá garantia que o céu existe e nós iremos morar lá, chegar lá ao final. Então espero nessa lição número 2 ter ajudado e contribuído em algo com os irmãos. Então que Deus abençoe e esperamos na próxima lição, certo? Então essa é a nossa escola bíblica dominical em casa. Então que Deus abençoe e nos vemos na próxima lição de número 3, que fala de eleição e predestinação. Um assunto muito polêmico, muito bom para nós desenvolvermos na próxima aula. Então eu conto com você, espero por você na próxima aula, em nome do Senhor Jesus.